Ok. Queridos amigos, mais uma vez estamos iniciando a nossa live, a nossa transmissão, o nosso boa noite a todos. Este é um momento muito especial por hoje ser Dia de Finados e nós iremos conversar com a nossa companheira Lisa Paula, aqui presente. O nosso boa noite, Lisa. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, pela presença. Quanta saudade, né, de estarmos aqui estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós iniciaremos pedindo para que vocês se inscrevam em nosso canal e clique no like para que outras pessoas possam também ter acesso. Inicialmente iremos fazer a nossa prece e convidamos a todos vocês nesse instante. Amado Mestre Jesus, que é toda bondade, nós vos agradecemos pelo seu Evangelho de amor e pedimos ao nosso Pai Celestial que possa abençoar a todos nós nesse instante e principalmente, Senhor, aos nossos irmãos que já retornaram ao plano espiritual, onde podemos matar a saudade de estarmos juntos, de estar levando os nossos pensamentos a eles. Obrigado, Senhor Jesus, e pedimos a vossa permissão para iniciarmos o nosso estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja. Lisa Paula, hoje um capítulo muito importante, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O que significa essas palavras de Jesus para que a gente possa também ter o melhor aproveitamento deste ensinamento? Então, no Evangelho de João, há o encontro de Jesus Cristo com Pilatos, né? E Pilatos questiona Jesus: tu és rei? Aí ele fala: eu sou rei? Você que está falando que eu sou rei, né? E o diálogo foi ali acontecendo. Pilatos parecia que não estava entendendo o que ele estava retrucando. E Jesus fala então que o verdadeiro então reino não é este reino, que não é este agora, senão provavelmente eles estariam em guerra. E mesmo falando assim, Pilatos parecia que continuava a não entender do que Jesus estava se tratando, se referindo. Até porque naquela época a compreensão era mínima, né? Na época de Moisés, houve necessidade de falar de determinada forma para que aqueles, vamos usar ignorantes, porque não tinham o conhecimento, não no sentido pejorativo, né? Então, era a forma que ele havia encontrado para falar e para sugerir que quem teria, então, esse reino aqui material, que poderia, às vezes, conquistar esse outro mundo. Então, todo mundo entendia que seria o reino material, como no capítulo 1, este é o capítulo 2, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, como grande pedagogo, com uma didática incrível, ele coloca, então, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei de Moisés, eu vim fazer com que se cumpra. Então, quando Jesus, então, foi levado a Pilatos, assim, ele não lavou as mãos, porque ele falava assim, opa, não é, então, o meu reinado é esse aqui. Como você é um galileu, vai lá para... Começou a jogar para Herodes, né? Então, ele sim, começou a lavar as mãos, porque eles entendiam materialmente falando. E Jesus simplesmente falava que o reino vai ser conquistado posteriormente, com as conquistas interiores, com a nossa melhoria. E esse reino que Jesus também nos fala
ele nos mostra que existe algo futuro, uma garantia futura para a nossa população. E Jesus, então, dá a entender, né, para nós, ele fala claramente que esse Consolador voltaria. Na sequência do Evangelho, vamos só raciocinar mais um pouquinho juntos. Então, eu não vim destruir a lei, é o capítulo 1, no 2, meu reino não é deste mundo, capítulo 3, das muitas moradas da casa do Pai, capítulo 4, que é necessário a gente nascer novamente. E o capítulo 5 fala praticamente do quê? O bem-aventurados os que sofrem. Então, parece que um vai levando ao outro. Esse reino de Deus, ele vai sendo construído. Então, se eu sigo os preceitos lá do capítulo 1, que são os 10 mandamentos, eu vou construindo esse reino dentro de mim mesmo. E reporta, então, a essa vida futura, que o Espiritismo explica brilhantemente para a gente, sobre as várias vidas que a gente tem, das oportunidades que a gente tem de vir novamente e reparar o erro, de vir novamente resgatando. Então, o reino, aquele mundo feliz, ele vai acontecer para aquele que praticar e amar como ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nos amou. Então, quando a gente cumpre com os mandamentos, porque a justiça de Deus, as leis morais estão na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e errado. Mesmo sabendo que provavelmente eles estavam prendendo um inocente, eles o crucificaram. Porque eles deveriam seguir aquelas leis dos homens. Então, não adiantava falar com essas alegorias todas. Então, a gente está há 2000 anos querendo entender daquela forma. E não da real situação que a doutrina espírita veio e nos facilitou. Allan Kardec veio brilhantemente nessas obras básicas e nos esclarece que está na gente, que a gente tem que estar construindo isto em nós, que é essa reforma íntima, esse trabalho que nós temos que ter com os nossos vícios morais, enfim. Lisa, uma parte interessante nesse capítulo vem falando sobre o ponto de vista. Então, a parte do item do capítulo 2, né? O item 2. Então, a visão, a pessoa que tem a visão material e a pessoa que tem a visão espiritualista, qual seria a diferença no viver dessa pessoa aqui na Terra perante as dificuldades, as limitações? Então, como a doutrina espírita, então, ela coloca desse item da vida futura, então a gente sabe que se a gente morrer agora, é o meu corpo físico que vai acabar. Se eu acho que é assim, então o meu reino é esse aqui da terra. É esse. Morreu, acabou tudo. E se eu tenho poder aqui, se não acabou tudo, porque às vezes até o ateu que não acredita em Deus, né, ele acha que, sei lá, o que vai ter do outro lado de lá. Eu acho que se eu tenho o reino aqui da terra, provavelmente eu vou ter o reino lá no céu. Então, a diferença é que, quando a gente então acredita que existe essa outra vida, essa outra possibilidade, eu vou construindo um reino espiritual, que é a realeza de Jesus. É a realeza de Jesus, que é o quê? Seguir os ensinamentos que ele, na verdade, ele não ficava só falando, ele vivenciou, ele exemplificou para a gente como era, porque ele mesmo sendo questionado e até indo ao Calvário, com a coroa de espinhos, né, sofrendo com dor física, mesmo assim, ele brilhantemente conseguiu seguir não reclamando, que é o que fala lá no capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos, que a gente tem que sofrer. Não é bem tenho que sofrer.
eu posso sofrer bem ou eu posso sofrer reclamando. De todo jeito eu vou sofrer. Qual que é mais fácil? Eu aceitando? Teoricamente é muito bonito falar, né? Tem que ser resignado, tem que ter paciência. Mas e na prática? Na prática a gente tem que lembrar e acreditar dos ensinamentos de Jesus, que falava isso para a gente. Que a gente vai ter que passar por espinheiros. Isso faz parte da nossa experiência, né? Comum a todos os seres no mundo de prova e expiação. Sim, porque o mundo feliz está lá na frente. Inclusive, eles acreditavam no quê? Jesus foi considerado assim um judeu, né? E os judeus eram considerados anjos. Então, eles não sabiam que o homem poderia virar um anjo. Como a gente sabe que a gente vai evoluir para um mundo angelical. Só que não é simplesmente eu criar asas. Alegoricamente, eu acho que o anjo tem asas. Não. Para que eu evolua, eu tenho que trabalhar as minhas imperfeições. Então, eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ter qualidades. E eu tenho que, numa dessas, ser resignada. Sofrer calado. E é isso que Jesus vem trazer para nós. Naquela época, quando ele disse, meu reino é desse mundo, ele já está dando uma pista. Não é bem como vocês estão pensando, vocês vão ser anjos também um dia. Não é? Os anjos já foram pessoas normais. Então, realmente, essa compreensão faltava para eles naquela época. Tem até uma passagem no livro Boa Nova que nos recorda aqui que João conversando com Tadeu, ou Jesus conversando com Tadeu, e Tadeu fala assim, mas mestre, não seria melhor a gente fazer assim, um mutirão de passe, ou um mutirão de palestra, um mutirão de melhoramento? Mas o que adiantaria? A gente então já ficaria assim. O Tadeu estava indignado porque ele achava que quem era imperfeito poderia... Mestre, vamos falar. Não, vários apóstolos eles questionaram, né? Questionavam Jesus, mas vamos avisar. Então, que mérito que teria aquele que ele precisa de experimentar, ele precisa de... Claro, ele foi advertido. O mestre até advertiu Pedro. Pedro, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Né? Então, alegoricamente, Humberto de Campos nos coloca novamente para nos lembrar o que o mestre tinha falado naquela época, né? E falando, quem me seguir vai chegar a este reino de Deus. Outra pergunta, até eu peguei do Evangelho mesmo, tá? E lá eles falam o seguinte, que não é deste mundo o reino de Jesus... Todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Tem, né? A gente tem sim as suas conquistas aqui na terra. E como estamos ainda nesse mundo intermediário, caminhando para um mundo melhor, para um mundo regenerado, né? A gente não está regenerado ainda. A gente está caminhando. Então, às vezes existe a confusão... inclusive do último item do capítulo, que tem lá a realeza terrestre daquela rainha da França, que ela, desencarnada, ela manda então uma mensagem falando, nossa, eu era rainha aí na Terra, então eu tinha uma realeza, mas não é dessa realeza que o mestre falava para a gente. A dela era temporária. A dela foi temporária, então ela achava assim, que olha, eu achava que eu fosse chegar no céu e que eu ia ser tratada como rainha. Então, as conquistas, elas são conquistas internas, né? Que são que darão esse título de rei, de rainha, porque aqui na Terra alguns ídolos têm até o rei do futebol, o rei da música, não é? Então, por quê? Por ser inédito, por ele ter assim, descoberto determinada coisa, ou ser ele ter grande êxito no que faz. Isso nos ilude. Mas sabe o que nos ilude, Rodrigo? A nossa vaidade.
Ah, não, a gente é vaidoso. Ah, eu sou boa mesmo, né? A rainha. Agora a gente não sabe do quê. E essa rainha então nos alertava, nos lembra uma das histórias do André Luiz contada, se não me engano, nos Mensageiros, que era uma senhora de escravos que estava nas trevas há muito tempo, em sofrimento. Então ela falava, mas será que o padre esqueceu de fazer as missas para mim? Lembrou dessa passagem, Rodrigo? Porque ela falava, mãe, eu deixei missa paga, por que eu estou aqui em sofrimento? Porque ela achava que o reinado que ela tinha aqui na terra fosse perdurar no além-túmulo. Tanto é que ela deixou garantidas missas, deixar a prece paga aí, quem sabe, né? E nestes dois exemplos, né, tanto da rainha como da senhora, verificaram a diferença que é estar no mundo espiritual, né, fora do preconceito dos homens. E assim, nos alerta. Então, as obras que nós temos, uma gama de obras, né, se elas forem contrárias ao que o nosso mestre preconizou, ele ainda advertia, né? Kardec advertia, né? Para que, se for contrário, fiquem com Jesus. Se nas minhas obras alguma coisa for contrária aos Sim. ensinamentos do mestre Jesus, fiquem com os ensinamentos que o mestre deixou nos evangelhos. Sim. Então, quando vem o Espiritismo, o Consolador Prometido, então ele chega até nós agora, está mais perto da gente, e que nós vemos então nas obras, por exemplo, do Chico Xavier, né, que ele nos deixou aí um pouco mais de 400 obras. Essas histórias, esses ensinamentos, é para nos alertar do que temos que fazer. Então, essa historinha nos reporta, olha, o reino realmente não é daqui, não é da terra, é aquele outro reino, é o reino da minha melhoria, do meu aprimoramento, é este que eu vou levar. Que todo mundo sabe, ninguém leva, né? Ninguém leva nada da terra, mas aquilo que eu fui é o que eu serei quando eu desencarnar. Até a próxima pergunta, o que nós precisamos fazer para alcançar esse reino? É muito fácil. Eu acho que não. Não precisava nem de palestra, Rodrigo. Numa das lições que Emmanuel trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Convivência, na lição designada Construção, como sempre, brilhantemente, Emmanuel fala assim que para a gente ter um planejamento, para executar um serviço com ordem, ou seja, nós temos que ter disciplina para fazer isso, como numa construção civil. E com alegria. Né? No Evangelho são colocadas as abnegações, nós sermos abnegados, nós sermos humildes. Olha como é fácil. Nós termos caridade, sermos benevolentes. Então, são virtudes a serem trabalhadas dia após dia. Nossa, mas eu perdi a paciência. Quanto mais eu tenho consciência que eu estou caminhando para desenvolver essa paciência e eu me resignar à situação, eu tenho que lembrar dos ensinamentos, então, do Cristo, que Humberto de Campos coloca numa das histórias no Boa Nova. Ele coloca, então, que é através dos espinhos e não das flores que a gente vai alcançar esse reino de Deus em nossos corações. E, consequentemente, o que a gente pensa, acredita e nutre em nossos sentimentos faz parte do meu espírito. E é isso que eu vou levar no pós-túmulo. Sim. Com esse tema, nos faz pensar, né, de que a minha conduta, enquanto aqui nós estamos, por mais que seja difícil os espinhos que a gente experimenta na vida, vale a pena a gente ter essa esperança, a gente ter perseverança, dar continuidade, não desistir. Nós temos que lembrar naquela conduta do Código Penal, lá no livro do Céu e Inferno, que fala lá quais são as 20 condutas lá que a gente tem que ter, né, do Código.
Então fala que para a gente quitar, a gente tem que primeiro arrepender de verdade mesmo daquilo que aconteceu. Eu tenho que arrepender. Eu tenho que arrepender. Só que aí não adianta só eu arrepender. Desculpa, Rodrigo, desculpa. Tá, mas agora então eu vou experimentar aquela dor que eu causei em você. Então vamos voltar, por exemplo, vamos voltar junto. Aí vamos voltar junto, só que a lei de causa e efeito. Às vezes aquilo que eu provoquei em você vai voltar para mim. Aí a gente tem a oportunidade então o quê? De reparar. A reparação. Então isso não vai acontecer às vezes de uma hora para outra. De uma hora para outra não, porque até no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que existem as causas das nossas aflições atuais. As causas podem terem sido adquiridas nessa vida, mas em outras vidas. Então, esses espinhos representam aquele compromisso que eu fiz. Rodrigo, vamos voltar e reparar, Rodrigo. Aí não tem o esquecimento do passado? A gente não vai esquecer? Isso, sim. Claro. Só que por isso que tem hora que aí, quando a gente encontra nessa vida aqui para a gente fazer nosso acerto de conta, eu fico assim, isso não está me cheirando bem. Meu santo não bate com... Mas a gente vem da mesma família, mesmo sangue. Então, é essa oportunidade que a gente vai ter que conviver entre espinhos, mas suportando-nos e aprender a amar. Porque quando a gente conseguir, então, amar a humanidade, é que a gente vai estar um pouquinho mais evoluído. Por isso que a gente está aqui ainda, nesse mundo que não regenerou ainda. Porque a gente não regenerou também. E o que nós estamos, então, cultivando dentro de nós? Qual reino? Qual reino? Esse espiritual ou esse terrestre? O que está? Porque se eu acredito que meu corpo morre e acabou tudo, eu estou, então, só preocupada com o material. Mas se eu já vou além e acredito em outras, na vida futura, acredito na oportunidade que eu vou ter, naquela oportunidade de resgate, que eu não vou fugir aos compromissos, aí provavelmente eu estou caminhando então para essa realeza de Jesus, né? Para chegar nessa realeza. Lisa, eu lembrei de um livro, A Carta de uma Morta. Eu até gostaria de indicar esse livro para todos vocês, para que estude ele. Ela fala de experiência que ela teve no mundo espiritual. Essa foi a mãe do Chico aqui na Terra, né? E chegando no mundo espiritual, ela teve a oportunidade de visitar outros mundos habitados. Então aí vai cair a ficha para nós de que nós não somos os únicos aqui na Terra. Existem mundos melhores, mais avançados, mais educado do que o nosso, né? Onde as pessoas já conquistaram o que hoje nós estamos querendo conquistar. Ela mostrou que foi a segunda obra psicografada, né, pelo nosso querido Chico Xavier. Primeiro foi Parnaso de Além Túmulo, e Cartas de uma Morta foi a única obra que a mãe do Chico mandou, né, notícias do mundo de lá. E ela não foi espírita, ela não era espírita, então assim, não tem que ser espírita, a gente tem que ser cristão, né? A gente não está aqui preconizando só a doutrina espírita. A gente encontrou aqui no centro espírita aquele caminho que a gente estava buscando para o nosso burilamento. Mas o acesso está para toda a humanidade. Exatamente. Então, assim, e é por isso que eu tenho que ser espírita também, onde quer que eu seja. E o que é ser espírita? É usar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que eu esteja. Isso. Né? E nessa obra que você citou, ela coloca assim um monte de histórias e que ela falava, nossa, né, não acreditava. E ela via os entes queridos dela chorando, lamentando a morte, isso fazia mal para ela. Lembrando da data, que é claro, hoje dedicada aos nossos entes queridos que partiram, que nós
elevemos nossos corações e façamos prece, porque a prece auxilia em qualquer situação. Então, a oração, no momento de desespero, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de pandemia que nos encontramos, a prece é o que nos resguarda, é o que nos fortalece a nossa fé, é o que nos faz impulsionar, levantar de manhã e agradecer e ter gratidão e querer continuar a viver e querer continuar a nossa luta, porque não é fácil mesmo ser abnegado, ser humilde, ser caridoso, não julgar o outro, perdoar o outro. Então, assim, temos uma gama de listas de condutas a serem seguidas. E a prece pode ser feita de qualquer lugar, não é? Para os nossos entes, aquele que tem vontade de ir ao cemitério, fica à vontade. Aqueles que oram em sua casa, eles vão estar lá também, não é? Sim. Nessa data que é especial. Sim, uma vez uma menininha falou, mas eu queria mandar uma flor para o meu pai, então pense nessa flor e seu pai certamente receberá no plano espiritual, que é o que a doutrina espírita nos conforta. Por quê? Porque a gente pensa na vida futura, a gente não acredita só nessa realeza aqui da terra. A gente acredita que esse reino nos traz consolo, nos traz alegria, nos traz esperança, tranquilidade, que esse período que a gente fica aqui é muito curto perto da nossa evolução que temos ainda a galgar. Não é mesmo, Rodrigo? Sim. Lias, nós estamos quase perto de finalizar, né? Mas antes eu gostaria que você dissesse as palavras finais para os nossos telespectadores. Tá, então, o importante é a gente, então, sempre, através da prece, da oração, nós nos apegarmos a esta fé, a esse desejo de que essa vida futura, que esse reino de Deus eu estou construindo em mim, estamos construindo em nós, e não cobrarmos só a conduta do outro, que para nós olharmos para nós mesmos e pensarmos o que eu preciso fazer para que eu me torne uma pessoa melhor. Como fazer? Jesus, os bons amigos espirituais me intuam através dos sonhos, através das palestras, das leituras edificantes, o caminho qual eu tenho que percorrer, porque se nós não nos vigiarmos, nós somos presas fáceis de espíritos inferiores que alimentam das nossas energias inferiores também, nos conduzindo a comportamentos que no fundo eu quero, só que eu pego e coloco culpa no espírito. Então a gente tem que vigiar sempre. E lembrar que o mestre, o Espírito da Verdade, que é o nosso mestre Jesus, nos falou, espíritas, amai-vos. Então, amar primeiramente. Espíritas, instruí-vos, instrução, leitura, sabedoria, conhecimento. Obrigada pela oportunidade, então, Rodrigo. Agradeço por esse tempo. Espero que tenhamos grandes e mais reflexões a respeito desse tema, desse reino de Deus, que cada um de nós temos que construir dentro de cada um dos nossos corações. Nós que agradecemos, Luísa Paula. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E, mais uma vez, nós vamos agradecer esse encontro com vocês e convidamos para a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, uma vez mais vos agradecemos e pedimos, Senhor, que a sua luz alcance a todos os lares aqui representados. Muito obrigado ao Senhor e que assim seja.